Agora, definitivamente, eu não julgo de maneira alguma o caráter de uma pessoa pela tatuagem ou pela pelo estilo de roupa aparência, que ela né? tem. Se você for olhar no Catecismo da Igreja Católica, você vai notar que no comentário a respeito do quinto mandamento, não matarás, existe também o pecado de quem atenta contra o próprio corpo. Ou seja, de quem faz algo que prejudica o seu corpo, como a mutilação, ou seja, algo que tira a saúde. E o não matarás vale também para mim. É baseado um pouco nesta realidade que nós podemos já falar, desde agora, daquilo que é uma cultura sadomasoquista que está sendo implantada de forma cada vez mais clara na nossa sociedade. Deixa eu explicar para você, antes de eu chegar lá no piercing e também na tatuagem. Veja, pelo pecado original, a nossa forma de amar está doente. Deus nos colocou nesse mundo para nós amarmos uns aos outros. Nós precisamos nos amar. E amar quer dizer, de alguma forma, eu morrer pelo bem do outro. Mas o pecado original fez com que se inserisse uma idolatria na nossa forma de amar. De tal forma que o nosso jeito de amar tende a ser sempre um jeito de amar em que existe um senhor e um escravo. Você pode ver quem tem namorado, namorada, casado, ou também tem amigos, mesmo que seja celibatário, as amizades, você manifesta isso. Você pode ver que as pessoas com quem você se dá bem, de uma forma geral, você pode descrever a sua relação com aquela pessoa que você se dá bem como uma tendência de um dominar o outro. Ou às vezes até uma briga para que um domine o outro. É a tendência da coisa do senhor e escravo. E essa coisa de senhor e escravo, quando a gente leva para um extremo, quando você alimenta essa serpente, né, ela se torna uma víbora gigante que se chama sadomasoquismo. O sadomasoquismo é uma forma doente de amar, onde um senhor provoca dor e mutilação no outro, e um escravo se compraz de ter um dono e de ser mutilado. Pois bem, existe esta cultura na base do piercing. Na base do piercing, existe essa realidade de que eu acho erótico, eu acho sexy, eu acho interessante a mutilação. Mutilar o meu corpo é legal. E isso não pode ser sadio espiritualmente. Não pode ser sadio espiritualmente você profanar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, com a mutilação. Porque é sexy você colocar piercings no umbigo, na orelha, na língua ou até nos órgãos genitais. Veja que atrás da cultura do piercing existe uma cultura do erotismo. Claro, a pessoa que põe um piercing acha aquilo sexy. Agora eu pergunto, por que é sexy a mutilação? Não existe algo de doente nisso? Não existe algo de malsão em você gostar de provocar no seu corpo uma deformação? E aí nós podemos passar para a tatuagem. A tatuagem também. Vejam, eu não vou entrar aqui num outro aspecto da tatuagem que eu acho que é autoexplicativo. Ou seja, é evidente que as tatuagens que têm temática pagã ou satanista não são para nós. Não é? Você colocar tatuagens no seu corpo de deuses pagãos, de Satanás, de morcegos, caveiras e coisas que incitam para a morte e para o sadomasoquismo. É evidente, isso daí já está explicado, não pode ser. Mas, e por que não tatuar
o rosto de Jesus, a cruz de Cristo, as iniciais da Virgem Maria. Veja, em si mesmo, isso não é proibido. Mas o problema é a cultura na qual isto se insere. A cultura na qual a tatuagem se insere é esta cultura de deformação do corpo. Por isso, se nós considerássemos isoladamente o fato do piercing e o fato da tatuagem, em si, a coisa não nos parece que seja excessivamente má ou que tenha até mesmo uma maldade em si. Afinal, o que é fazer um buraquinho na orelha? O que é fazer um buraco na língua? Né? A igreja não aceita há tantos e tantos séculos a prática das mulheres de fazerem uma pequena perfuração na orelha para colocar um brinco? Não é verdade? A igreja aceita. Então, por que não aceitar um buraco maior? Né? Existem as culturas dos povos indígenas, que também fazem piercings, por assim dizer, até muito maiores. Mas a igreja, aqui, ela não olha para o fato. Eu quero que você entenda o que é um pecado. O pecado, gente, não é uma coisa do corpo. O pecado é uma invenção angélica. O pecado foi inventado pelos anjos. Não fomos nós, seres humanos, que inventamos o pecado. Quem inventou o pecado foi Satanás e os seus demônios. Portanto, o pecado é uma coisa espiritual. Então, o problema não está no que você faz fisicamente. O problema está no que você está fazendo espiritualmente. Veja, para ficar bem claro para você o que é que eu estou dizendo. Uma mulher e um homem que estão tendo relações sexuais, é pecado sim ou não? Bom, depende. Se os dois são casados e têm uma atitude espiritual de viver o sexo no compromisso para sempre, de um amor responsável, fecundo, e vivem o sexo de forma sagrada, abençoada em santo matrimônio, bom, isso não é pecado. Agora, o próprio Santo Agostinho nos recorda que o ato que a prostituta realiza e o ato conjugal é idêntico. E onde está a diferença? A diferença está no espírito. Não é o corpo que peca. Quem peca é a alma. E é por isso que, já que é a alma que peca, você tem que entender que para dizer se um piercing é ou não é pecado, e se uma tatuagem é ou não é pecado, nós temos que olhar para a atitude espiritual que está por trás. E o contexto espiritual do piercing, da tatuagem, na cultura ocidental, que é de matriz cristã, é um contexto de revolta. Isso é muito importante. É a atitude de revolta revolucionária, onde eu quebro, rompo com os parâmetros tradicionais e então apelo para um novo mundo, um novo jeito de ser. E esse novo jeito de ser, infelizmente, não é muito bonito, não. Porque é um novo jeito de amar, todo marcado pelo sadomasoquismo. Então, o que é uma tatuagenzinha? Em si não é nada. Mas a tatuagem está numa espécie de declive espiritual. Você começa com a tatuagem. Começa colocando o nome de Jesus e Maria no seu corpo. Daqui a pouco você começa a venerar coisas dessa cultura sadomasoquista, destruidora, que vai destruindo a nossa forma de amar. Cai num erotismo. Vejam que o que está na moda não é fazer tatuagem de Jesus. O que está na moda é fazer tatuagens em partes eróticas, por exemplo. As mulheres colocam tatuagens em algum lugar para salientar e fazer as pessoas olharem para o seio, ou para o seu quadril, ou para algum lugar perto dos órgãos genitais. E assim vai. Os homens fazem a tatuagem para salientar o bíceps, os músculos, para salientar a sua força física.
existe sempre atrás disso um erotismo que caminha para a degradação da nossa forma de amar. Por isso, não procure a moralidade ou imoralidade de uma coisa somente no fato físico. O pecado é sempre uma realidade do espírito. O pecado é sempre algo no seu espírito. Porque o pecado é sempre buscar felicidade onde ela não se encontra. Procurar Deus onde ele não se encontra. E então, é isto que vai dizer se algo é pecado ou não. Na tatuagem e no piercing, existe uma atitude espiritual de não respeito pela ordem de Deus e a criação de Deus, a forma de Deus nos deu para amar. E existe uma atitude também de profanação e dessacralização daquilo que é o templo de Deus, o seu corpo. Obra maravilhosa da criação, que, lembre-se, vai ressuscitar e também entrar no céu, para a glória de Deus, por todos os séculos.